Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E antes de iniciarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Quero convidar você também a deixar o seu joinha, porque assim a plataforma estará entendendo que esse conteúdo tem relevância e assim será entregue para mais pessoas. E, consequentemente, estaremos aí alcançando mais pessoas para estarem sendo instruídos na palavra de Deus. Meus queridos, eu quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus do livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso de número 10. Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido tempos onde as pessoas têm distorcido a palavra de Deus, nós temos vivido tempo onde as pessoas não têm levado a sério a palavra de Deus, nós temos vivido tempos onde as pessoas têm feito da palavra de Deus, está fazendo da palavra de Deus como se fosse um amuleto. E a palavra de Deus não é isso. Nós vamos ler aqui o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Nessa carta, Paulo ele se encontra preso. Paulo ele já não tem esperança de sair ali com vida, diferente da prisão anterior que ele teve em Roma. Agora ele já não tem perspectiva de sair com vida. Inclusive, isso foi até algo que Paulo já tinha previsto, predito ou profetizado sobre a sua própria morte. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus, no capítulo número 3, a partir do verso 10, como mencionei, Paulo dando algumas instruções a Timóteo. Por quê? Porque a preocupação de Paulo era exatamente com os falsos mestres, os falsos apóstolos que estavam ali, era conturbando, distorcendo a palavra de Deus. Então, Paulo vem exortar Timóteo para que ele venha permanecer naquilo a qual Paulo lhe ensinou. E eu quero ler com você que diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso de número 10, que diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui Paulo dizendo exatamente, Timóteo seguiu de perto os ensinamentos de Paulo. E aqui Paulo ele vai enumerar alguns ensinamentos que ele passava e, consequentemente, Timóteo acompanhando, tinha visto tudo aquilo. Nós vamos ver aqui também Paulo falando das perseguições que ele sofreu. Nós vamos ver Paulo falando das dificuldades que ele encontrou no apostolado. E eu quero falar no dia de hoje exatamente acerca disso. Eu quero falar que neste dia, quem sabe com você, meu irmão, que está pensando em desistir do Evangelho por uma determinada situação. Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que quem sabe está pensando em parar por causa de uma situação que aconteceu até mesmo dentro da tua igreja.
Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, quem sabe está passando perseguição no seu ministério. Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, quem sabe está sofrendo calúnias até daquelas pessoas que você jamais pensou em sofrer, em passar por isso. Nós vamos ver que Paulo, aqui nesse momento que ele está preso, ele vai dizer que ele foi abandonado por quase todos aqueles que anteriormente estavam com ele. Agora, apenas Lucas está ali com Paulo. Nós vamos ver, meu irmão, que o homem e a mulher de Deus que está ali focado na palavra de Deus, focado em trazer a palavra de Deus como ela é, ele está ali, pode ter certeza, numa iminente provação, numa iminente perseguição. E nós não podemos nos abater, nós não podemos baixar nossa cabeça, nós não podemos desistir por causa das perseguições. Nós precisamos permanecer firmes, olhando para Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo também, ele vem dizendo aqui a Timóteo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo aqui a Timóteo que desde muito novo, ou desde jovem, desde criança, na verdade, Timóteo já conhecia as Sagradas Letras. Ou seja, é na Sagrada Escritura que nós vamos ter a nossa base. É na Sagrada Palavra de Deus que nós vamos encontrar o conforto. É na Sagrada Palavra de Deus que nós vamos nos apegar e olhar para ela na convicção aonde nós vamos chegar. Perseguições teremos, adversidades teremos, mas nós precisamos permanecer firmes na Palavra de Deus. O verso de número 12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Então, você veja que aqui não existe uma ressalva, mas o apóstolo Paulo diz que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, a perseguição que venha sobre a minha e sobre a sua vida, nós precisamos receber essas perseguições como sendo de bom grado, como sendo que nós estamos agradando ao nosso Deus, entender que nós estamos aqui não fazendo para o homem, mas nós estamos fazendo e olhando para Cristo Jesus. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, veja o que diz a palavra do Senhor. Será que isso tem a ver com os nossos dias de hoje, onde nós vemos muitas pessoas exatamente dessa forma? Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior. Você veja que Paulo dá aqui o nome a essas pessoas de perversos, pessoas perversas, pessoas que distorcem o evangelho de Cristo, pessoas que distorcem a palavra de Deus, buscando o seu próprio interesse, buscando a sua própria riqueza. Mas interessante é que a palavra de Deus vai dizer que eles vão de mal a pior. Eles acham que estão se dando bem, mas na verdade eles estão indo para o abrigo. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, continue olhando para a palavra de Deus, continue fazendo aquilo qual Deus te chamou e você certamente receberá a sua recompensa. Essa era a esperança de Paulo, era isso que Paulo almejava, era ser reconhecido diante de Cristo. Era o que Paulo estava buscando, era tão somente a glória eterna, era buscar agradar a Deus e não ao homem. O 14 diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Eu e você, nós aprendemos da palavra de Deus e nós temos convicção do que nós somos diante de Deus, o que nós fomos chamados aqui nesse tempo para fazer, e não serão as perseguições, não serão as afrontas que vai fazer nos parar. É verdade que todo dia vem todo dia teremos uma luta, todo dia teremos uma dificuldade, mas, como disse o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus de todas elas nos livrará. Portanto, guarda a tua confiança, guarda a tua esperança no Senhor Jesus Cristo.
16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus, ela tem inúmeros benefícios para as nossas vidas. Então, se apega na palavra de Deus. Veja o que você aprendeu e não abra mão daquilo que você aprendeu. Não abra mão dos ensinamentos de Deus para a sua vida. E continua dizendo 17 para a gente finalizar. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu irmão, minha irmã, portanto, no dia de hoje, eu quero aqui encorajar você, isso mesmo, eu quero encorajar você que tem zelo pela palavra de Deus, você que tem apreço pela palavra de Deus, você que não se deixa ser corrompido, antes você olha para a palavra de Deus e permanece firme. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Perseguição teremos, lutas teremos, adversidades teremos, mas nós precisamos saber para onde nós estamos olhando e para onde nós vamos. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. E eu e você, como homem e mulher de Deus, que queremos nada mais do que receber a coroa eterna naquele grande dia, permanecemos firmes no Evangelho de Cristo, permanecemos firmes em quem nós temos aprendido ou de quem nós temos aprendido. Nós temos aprendido da palavra de Deus, nós temos aprendido do Espírito Santo de Deus. Então não serão lutas, não serão adversidades, não serão perseguições que irá parar o homem e a mulher de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus.